Gente, olha que massa fofinha. Olha só. Olha, cheia de furinho. Linda essa massa, né? É uma massa chiffon. A massa chiffon tem uma característica diferente da massa amanteigada. Ela não é uma massa densa, ela é uma massa bem airada. Olha só. Ela esfarela bastante porque ela é bem airada. Olha que massa linda. Gente, eu quero mostrar pra vocês essa massa que tá aqui. É uma massa que estava congelada desde a semana passada. Ela tá congelada, congelamos na sexta-feira. Ela foi feita na quinta e a gente congelou na sexta-feira. E hoje eu tirei do freezer, olha só. Aqui a massa, fofinha, airada, sem problema nenhum. As duas massas aqui, ó, estavam congeladas, ó, fofinhas, airadas. Esse aqui é o bolo chiffon de chocolate, uma massa que eu também desenvolvi, olha só, bem macio, airado, estava congelada essa massa. E eu tô fazendo recheio de micro-ondas, gente, vocês já fizeram, ó, tô fazendo um beijinho no micro-ondas, eu coloco, tem 2 latas e eu faço de 2 em 2 minutos. Aqui eu não coloco creme de leite, tá? O creme de leite, quando a gente faz o recheio no micro-ondas, a gente coloca depois de pronto. Anota aí, dica da Angel. Quando faz recheio branco, gente, é de 2 em 2 minutos no micro-ondas, tá? Se você colocar mais de 2 minutos, ele vai queimar o leite condensado. Ó, 2 em 2 minutos. Mexe e bota de novo mais 2 minutos. Certo? Normalmente fica pronto em cada lata leva mais ou menos de 5 a 6 minutos para fazer o recheio. Depende da potência do seu micro-ondas. Ó, pessoal, saiu do micro-ondas, ó. Parece que tá pronto, tá? Mas não está. Precisa pôr mais um minutinho. Porque quando você faz o recheio no micro-ondas, ele tem que estar um ponto acima. Porque a gente vai colocar o creme de leite depois. E se a gente deixa ele nesse ponto que tá aqui, o que vai acontecer? Ó, se a gente deixa nesse ponto que tá aqui, quando você colocar o creme de leite, ele vai ficar muito mole. Então, a gente vai por mais um minuto. Gente, esse aqui é o ponto quando sai do micro-ondas. Ele parece assim, ó, que tá todo caracachento, talhado, tá vendo? Parece que deu errado, mas não, tá? O creme de leite vai ajudar a dar a consistência aqui. Agora a gente vai mexer bem, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mexer e vou mostrar pra vocês. Ó, como ele já vai ficando brilhante, vai recuperando a consistência. O que acontece? O micro-ondas, ele separa um pouquinho a gordura, ele meio que dá a impressão de que talhou o leite condensado. Mas é só você mexer bem que ele volta à consistência. Olha aqui, ó. Brilhante, olha a consistência, ó. Como consistência de doce, cai em bloco, tá, gente? Essa é a consistência pro recheio, tá? Agora nós vamos adicionar o creme de leite. Coloquei aqui umas 2 colheres, mais ou menos umas 80 gramas de creme de leite, tá? E agora a gente vai mexer, vai incorporar bem, deixar bem homogêneo esse creme. E vocês vão ver que lindo e que fácil, né? Não precisa ficar mexendo toda hora na panela. Só não serve para docinho, tá, gente? É só para recheio. E o creme de leite no final dá aquele toque especial. Olha que brilho, ó. E ó,
Ó o ponto. Tá lindo. Gente, diferente que a maioria das confeiteiras, eu gosto de confeitar o meu bolo com um recheio quente. Eu acho que o recheio quente, ele é mais fácil para espalhar. Esse é o estilo. Eu sou o que a gente chama de... esqueci o nome agora, gente. Quem aprende sozinha, sabe? Eu sei falar inglês, mas não lembro em português. Autodidata. Então, ninguém me ensinou, eu aprendi sozinha. Então, eu fui aprendendo com os meus erros, os meus acertos. E, pra mim, a melhor maneira de passar um recheio de brigadeiro, de beijinho, de doce de leite, é com ele quente e não com ele frio. Eu não uso saco de confeitar. Então, eu molho o bolo, eu faço o recheio na medida certa, né? Eu já sei a medida certa que vai em cada tamanho de bolo. E eu espalho ele quente. Eu vou mostrar pra vocês. Agora é uma coisa muito particular de cada um. Eu gosto de rechear o bolo com recheio quente, porque eu acho que é muito mais fácil de espalhar. Eu não uso o acetato, tá? Como muitas das pessoas usam. Eu não uso o saco de confeitar para poder colocar o recheio. Aqui eu tenho a quantidade certa para as 2 camadas, já é a minha quantidade, ó. Eu divido em 2 e eu trabalho com o recheio quente. E aí eu venho e espalho o recheio com a espátula. Como esse bolo vai ter acetato, eu vou até a beirada, não tem problema, tá? Porque o acetato vai segurar o recheio, não vai sair pra fora. A quantidade certa, o recheio no ponto certo, para não escorrer, porque o meu bolo é muito molhadinho. Então, como o meu bolo é muito molhadinho, eu faço o recheio um ponto mais durinho do que normalmente as pessoas fazem, porque a própria umidade do bolo amolece o recheio. Então, quando a cliente for tirar o acetato para cortar o bolo não vai ficar chorando, não vai ficar caindo. O recheio vai estar molinho no lugar, mas não vai escorrer. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com o brigadeiro. Só que o brigadeiro, por ser escuro, a gente pode colocar mais tempo no micro-ondas. Então, eu tenho 2 latas, eu vou colocar 4 minutos no primeiro tempo. E vou mostrar pra vocês a hora que eu tirar do micro-ondas. 4 minutos do brigadeiro no micro-ondas, gente. Eu quero mostrar pra vocês agora. Quando eu coloquei, ele tava cheio de pontinhos do chocolate sem dissolver, olha. Nesses 4 minutos, ele já dissolveu o chocolate no leite condensado. Eu dou uma leve mexidinha e ponho mais 4 minutos. É só, gente, o segundo 4 minutos, como ele sai do micro-ondas. Ó, mas ainda não está no ponto. O brigadeiro, depois de mexer, ó, tá brilhante, mas ele ainda não está no ponto, tá? Agora eu vou colocar, já foram 8 minutos, eu vou colocar mais 2 minutos. Agora eu ponho 2 minutos, vejo se ele tá pronto. E aí, depois eu ponho mais 2 minutos, se precisar. De brigadeiro no micro-ondas. Vocês podem ver que ele tá com bastante bolhas. Ainda não está no ponto, tá, gente? Olha só, conforme a gente vai mexendo, ele vai ficando brilhante, tá vendo? Então, tá faltando ainda tempo, porque, ó, ele ainda tá mole. Ele precisa estar mais consistente. Coloquei mais 2 minutos, olha só como ele saiu. Esse ponto tá perfeito, ó. Parece que vai ficar duro, mas não, tá, gente? Agora a gente mexe bem, até ele ficar bem lisinho. E aí a gente adiciona o
creme de leite. E aí ele vai ficar no ponto perfeito para o nosso bolo. As 2 colheres de creme de leite, com umas 80 gramas de creme de leite, mais ou menos. E a gente vai mexer aqui. Vocês vão ver que brigadeiro lisinho e lindo vai ficar para rechear o bolo. Ó. Outra coisa também é a questão da assinatura, que eu sempre falo. Eu, por exemplo, eu uso a medida da massa, a metade para recheio. Eu vejo muita gente fazendo a mesma quantidade de massa e recheio. Isso é uma questão de assinatura, cada um tem o seu jeito de fazer. Eu prefiro menos recheio e mais massa. Então, para mim, a minha fatia, você vai ver sempre mais bolo, menos recheio, porque o bolo fica menos doce. E essa é a minha assinatura, os meus clientes me procuram por causa disso. Teve até uma situação engraçada no Natal, que uma cliente reclamou que o meu bolo estava com muito recheio, que normalmente o meu bolo não tem aquela quantidade de recheio. Eu acho que na hora de fazer na produção, as meninas erraram na quantidade e o bolo acabou tendo mais recheio do que o normal. E ela falou, estava muito doce, estava com muito recheio. Então, é questão de assinatura, tá, gente? A minha assinatura é essa. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Recheio quente de brigadeiro, olha como é fácil espalhar ele no bolo, tá? Aí, pra vocês terem uma ideia, o tamanho da minha massa, né? A altura da minha massa com a quantidade de recheio. Uns vão falar, ah, mas é muito pouco. Mas é a minha assinatura, gente. A minha assinatura é essa. No acetato, gente, olha, massa chiffon, ela é muito fofinha. Então, você não pode prensar ela, porque se você prensar, você tira todo o airado da massa. A gente prensa só na lateral com acetato, para ele ficar firme. E só isso. Ó, gente, então, massa, recheio, massa, recheio. Então, olha só. O recheio é metade da massa, ó, óleo de doce de leite. Recheio é metade da massa, óleo de brigadeiro. O recheio é metade da massa. Essa é a minha assinatura. Cada um tem o seu jeito de fazer. Tem gente que usa um monte de recheio, tem gente que usa menos. Cada um tem um jeito de fazer. Oi, gente, já tô em casa. Passando aqui só pra falar pra vocês que hoje o Diário de Confeiteira eu ensinei muita coisa legal e espero que vocês tenham gostado. Então, o nosso Diário de Confeiteira encerra hoje por aqui. Amanhã a gente se vê novamente. Beijo!